No vídeo anterior, eu falei sobre estratégias para turbinar o recrutamento tech. Eu dei 3 estratégias e agora eu quero dar mais 3 estratégias que eu uso no meu dia a dia e que podem fazer com que você evolua ainda mais na sua carreira. Então, vem comigo? Oi, eu sou a Kézia, Tech Recruiter apaixonada por tecnologia, desenvolvimento pessoal, produtividade, principalmente para o trabalho. E se você quiser saber mais sobre o que eu faço, conhecer os meus cursos, tem um link aqui na descrição com o meu site, dá uma olhadinha lá. Mas vamos lá. Quem tá focado, quem tá focada aí, eu vou falar os 3 últimos ou as 3 últimas estratégias que eu utilizo. E você já pode deixar aqui nos comentários se faz sentido, se você colocou as estratégias anteriores em prática. Se você não viu as estratégias anteriores, também tá aqui na descrição do vídeo. Eu sugiro que você volte no vídeo anterior para continuar esse vídeo aqui, combinado? Outra estratégia é não perguntar a pretensão salarial antes de dar informações básicas sobre a vaga. E eu vou te fazer uma pergunta para você refletir mesmo. Você compra ou paga alguma coisa assim antes de ver essa coisa? Então, eu vou comprar uma blusa. Eu tenho uma blusa para te vender, beleza? Eu quero comprar. Tá, mas qual é a cor, qual o tamanho, qual o modelo, qual é o tecido, entende? E quando você, como Tech Recruiter, chega perguntando para a pessoa candidata qual que é a tua pretensão salarial, às vezes você só vai falar, eu tenho uma vaga de Java Sênior, qual que é a tua pretensão salarial? Não sei. Qual o cliente, qual é a empresa, qual é a forma de contratação, qual é o modelo de trabalho, é híbrido, é presencial, é remoto? Então, gente, criem essa consciência. Se coloquem no lugar da pessoa que vocês estão chamando para o processo. Tenham essa empatia com a pessoa. E eu garanto que vocês vão melhorar muito a sua taxa de retorno, vamos dizer assim. E aí pode ser que você não tenha como falar o salário. Então, a maioria das pessoas não conseguem, não tem como falar o salário e precisam trabalhar com pretensão salarial. Então, você pode passar todas as informações possíveis e relevantes, ou você pode passar uma base. Olha, a gente trabalha entre X e Y, se a pessoa não quiser responder, tá? Aí você pode falar, a gente trabalha entre X e Y, e a gente avalia de acordo com o cargo, de acordo com o processo e tudo mais. E aí sim, você vai ter uma resposta muito mais satisfatória dessa pessoa. Então, os candidatos, as candidatas precisam desse respeito também da nossa parte. Isso faz diferença. Outra coisa é destaque os diferenciais da sua vaga durante o processo. Então, tem a ver com o que eu falei na estratégia anterior. Para você perguntar a pretensão, você destaca ali o que é mais importante. Vamos supor, a pessoa falou a pretensão dela, beleza? Você viu que está acima, às vezes, do que você pode pagar. Mas você conversando ali, você consegue entender que, às vezes, a pessoa pode negociar, de repente, o salário, pode baixar um pouquinho, também não é muito, não adianta a gente querer baixar muito, porque não dá certo. Tentar baixar muito o salário de ninguém dá certo e eu nem acho isso saudável, mas às vezes uma negociação, aí você pergunta como é a remuneração da pessoa, se ela está híbrida e de repente a sua vaga é home office, então você consegue trazer ali e entender esse cenário. Então aproveita as informações boas que você tem, principalmente para divulgar a sua vaga. Então, por exemplo, como eu já falei, se a vaga é home office, se é um cliente bacana em que as pessoas gostariam de trabalhar, se é um perfil que vai trabalhar com tecnologia nova ou tecnologia que está em alta, se tem bons benefícios, tem empresa que paga o plano de saúde para todos os dependentes, por exemplo, tem empresa que tem PLR, tem empresa que tem previdência privada, tem empresa que tem direito a ações. Então, aproveitem esses benefícios e falem sobre eles. Porque depende do momento da pessoa. Se uma pessoa tem dependente, pode ser que ela priorize uma empresa que pague o plano de saúde, se for um plano de saúde legal. Se a pessoa às vezes quer morar no interior, pode ser que ela priorize uma vaga home office. Se ela quer conhecer e trabalhar com uma tecnologia nova, pode ser que ela priorize essa nova tecnologia que vocês trabalham nos seus clientes ou empresas. Entende, gente? Então, pequenas estratégias
é que fazem a diferença e é o que faz com que a gente evolua como Tech Recruiters. Tô dando uma aula, hein? Então valoriza aqui e curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, porque essa aula aqui tá legal. E como eu gosto de dizer por último e não menos importante, se preocupe em proporcionar uma experiência de respeito e honestidade durante o seu processo. Eu sei que isso é muito difícil. Eu sei que quando a gente tem a pessoa perfeita para a vaga, a gente quer fechar a vaga, a gente quer de qualquer jeito trazer aquela pessoa pra gente, ainda mais quando a gente pensa naquela pessoa. Eu acho que você já passou por isso, né? De se achar, caraca, essa pessoa é perfeita. Nossa, aí você chega falando com as outras pessoas da equipe, achei a pessoa perfeita para nossa vaga, falar com o gestor super empolgado, super empolgada. Então, essa sensação é maravilhosa. Mas a gente também tem um outro lado. Às vezes a pessoa é perfeita para a vaga, mas a vaga não é perfeita para ela. E eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é difícil abrir mão de alguma coisa que a gente quer e ainda mais de um candidato que é maravilhoso ou maravilhosa para a vaga. Então, o que eu penso sobre o assunto? Quando a gente abre mão dessa pessoa porque a gente vê que não era o que ela queria ou que não vai ser bom para o time, às vezes o time precisa de alguém que seja mais centrado ou que tenha mais foco em processos e aquela pessoa já é mais criativa, já tem uma veia empreendedora. Como RH, a gente precisa analisar essas coisas também. É difícil, né, principalmente para o mercado de tecnologia, às vezes a gente reprovar alguém, não vou usar a palavra reprovar, tá? Mas a gente abrir mão de alguém por uma característica que a gente sabe que não vai se adequar àquele momento ou simplesmente porque a gente sabe que não é o melhor para a pessoa, pelo menos a gente sente isso. Então o que eu recomendo é que você seja honesto, seja honesta com a pessoa e fale. É uma sugestão, tá? Não é um certo e errado, eu não sou a dona da razão, a dona da verdade. Como eu falei, estou compartilhando coisas que eu vivi, que eu acertei, que eu errei e que eu observei que fazem com que a gente evolua no nosso processo como Tech Recruiters e que a gente tenha esse viés mesmo, esse viés de estrategista. Então, seja sincero, sincera e você pode falar, olha, eu adorei o seu perfil, eu acho que você é a pessoa que tem todos os requisitos que eu preciso, mas nessa vaga a gente não consegue te oferecer isso. Então vou dar um exemplo. Se a pessoa quer, um exemplo que já aconteceu muito comigo. A pessoa vem do legado, que são tecnologias antigas, que geralmente os bancos utilizam muito ainda, e ela tem uma baita experiência, mas ela não quer mais trabalhar com legado e ela quer migrar aos poucos para trabalhar com novas tecnologias, inclusive que ela já vem estudando e se aperfeiçoando e tudo mais. E eu sei que naquela vaga ela não vai trabalhar com tecnologias novas, ela vai ficar no legado. Então eu tenho duas opções: contratar essa pessoa sem falar isso para ela, o que eu acho errado na minha visão, já que eu avaliei que isso é um ponto importante, é um objetivo. E aí, se eu contrato, qual é o impacto disso? Essa pessoa provavelmente vai ficar insatisfeita, vai ficar desestimulada, vai ficar desinteressada e vai procurar uma outra vaga. E aí eu vou perder essa pessoa, a gente vai perder essa pessoa na equipe. Ou eu falo a verdade, eu falo, olha, você é maravilhosa, é maravilhoso para a vaga, mas nessa vaga, nesse cliente específico, você vai precisar atuar com legado. E infelizmente eu não tenho como te dar uma certeza de que há uma possibilidade de troca de projeto. Então assim, doeu. Fala a verdade, doeu, machucou, magoou, mas eu garanto que você vai ganhar o respeito dessa pessoa e que sempre que ela pensar em alguém que não pensa só em fechar as vagas, mas que pensa na pessoa, na carreira da pessoa, que você, como Tech Recruiter, tem o poder de mudar uma vida, tanto para o bem quanto para o mal. Então, eu garanto que essa pessoa vai te olhar
de uma forma diferente, de uma forma muito mais respeitosa e empática. Então, quando você pensa nisso, pensa que poderia ser alguém da sua família, que de repente vai largar algo que ela já tem para chegar em algo novo e que não é muito o que ela queria. Nem sempre a gente tem como prever isso. Eu tô falando aqui de um caso em que eu conhecia muito bem o cliente, mas às vezes, gente, tudo bem. A gente vai contratar alguém e não vai dar tão certo assim porque as coisas mudaram, porque o gestor mudou, porque o projeto mudou, o projeto acabou e tudo bem. Eu tô falando aqui de uma situação em que você saiba que aquele cenário não seria o ideal. Agora, quando você fala para a pessoa e a pessoa aceita, a pessoa tá de acordo, aí ela vai exercer a autorresponsabilidade dela. E ela vê algum motivo. Talvez ela tenha uma remuneração melhor, a sua vaga vai trazer uma remuneração melhor para ela, e ela pense, tudo bem, eu não ligo de trabalhar com legado se eu vou ter uma remuneração X vezes maior, certo? Ou um aumento de X%. Ou eu não ligo de trabalhar com legado se eu vou trabalhar num cliente top. Então, assim, avalie o momento e seja sincero, seja sincera com essa pessoa. Mas e aí, o que você achou? Faz sentido tudo que eu falei? Você já coloca alguma dessas coisas em prática? Vai colocar? Teve algum insight? Me conta aqui nos comentários, compartilha comigo, eu quero saber o que vocês pensam, eu quero saber a visão de vocês, o que vocês têm enfrentado de desafio nesses novos tempos em que a gente está vendo alguns layoffs, em que a gente viu que o Tech Recruiter teve uma baixa na curva de crescimento que estava tendo, né, nos últimos tempos, nos últimos anos, mas a minha mensagem é que para você não desanimar mesmo. É uma profissão que tem o seu valor, como qualquer outra. Então, quem estudar, quem se dedicar, quem realmente gostar, vai permanecer, gente. Como eu sempre falo, eu trabalho como Tech Recruiter desde 2011 e a gente não tinha esse nome bonito. Eu, na minha carteira, a primeira vez que eu trabalhei como Tech Recruiter, eu era recrutadora técnica, esse era o meu cargo. Aí depois o meu cargo era analista de RH, depois era analista de recrutamento e seleção. Então agora é que a gente tem esse nome, mas essa profissão sempre existiu. Então não desanima, a tecnologia não vai deixar de existir, a gente precisa de tecnologia para tudo e automaticamente a gente precisa de pessoas qualificadas para trazer a galera tech para as empresas. Então somos eu e você que vamos fazer esse trabalho. Se você não está inscrito ou não está inscrita, se inscreve aqui e se quiser conhecer o meu curso Profissão Tech Recruiter, não esquece que está na descrição. Fica focado aí, não desanima não e até a próxima.